Maternidade no cárcere. Entenda como vivem as presas e seus filhos no Brasil. E sobre esse assunto tão importante, a gente conversa hoje com a Isabela Rocha Laranoá de Martino, que é pesquisadora, advogada, professora, mestre em Direito, criadora e coordenadora do Grupo de Estudos em Direito das Mulheres. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda ao UND. Como vai? Boa noite, Roberta. Boa noite a todas e todos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos entender, então, um pouquinho dessa realidade, que é uma realidade bem difícil. Maternidade no cárcere. Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 80% das mulheres encarceradas no Brasil possuem filhos. O que isso significa, doutora Isabela, para as presas e para seus filhos? Bom, Roberta, se a gente considerar, primeiramente, que 5,5 milhões de crianças do Brasil não têm o nome do pai no registro de nascimento, além das crianças que têm, mas os pais não são presentes e não contribuem com o sustento dos filhos, e aí isso acaba sobrecarregando e fazendo com que a responsabilidade pela criação dos filhos recaia exclusivamente sobre as mães, a gente consegue entender como a prisão de uma mulher que é mãe acaba alterando a dinâmica familiar, a estrutura familiar e prejudicando as crianças que não têm nada a ver com os crimes que as mães eventualmente tenham praticados. E essa dinâmica, né, da mulher ser a única responsável tem muito a ver com a construção social dos papéis de gênero. O que é isso? O gênero construído socialmente impõe o que é a feminilidade, o que é o dever ser feminino. Então, ele determina quais são os papéis e comportamentos sociais esperados para as mulheres. Então, por exemplo, o gênero define que as mulheres devem cuidar dos filhos, devem cuidar da casa, não devem ser transgressoras, não devem ser agressivas, devem ser obedientes, submissas e por aí vai. E aí toda essa construção que vem há muito tempo acaba refletindo, inclusive, no encarceramento feminino, nessa dinâmica familiar. Aí a gente fala do encarceramento feminino e desse encarceramento dos bebês também, né? Porque tem muita criança hoje, então, que por conta disso a gente pode dizer que vive no cárcere? Exatamente. Muita gente não sabe disso, mas a Lei de Execução Penal garante que os bebês possam ficar com as suas mães que estão presas dentro da prisão pelo período mínimo de 6 meses para que eles possam ser amamentados. Então, se eu tenho uma mulher grávida na prisão e o bebê nasce, ele pode ficar com a mãe dentro da prisão durante os 6 primeiros meses de vida, no mínimo. E aí, vejam, a gente tem crianças vivendo dentro dos cárceres como se eles tivessem praticado algum crime. E aí, doutora, existe algum tipo de tratamento diferenciado para essa mãe e para essa criança que ficam nessa situação? Ou ela é tratada como as demais presas? Então, a gente tem umas regras da Organização Nacional da ONU, né, que fala que são as regras de Bangkok, que elas tratam exclusivamente para as mulheres privadas de liberdade, incluem inclusive regras sobre os filhos das mulheres presas. E aí eles falam, dentre várias outras determinações, que nas prisões tem que ter celas adequadas e separadas para os bebês e para as mulheres gestantes, para as mães que acabaram de dar luz também. Só que na prática a gente sabe que não tem muita diferença, né, do tratamento entre as mulheres que estão com os bebês e as mulheres encarceradas em geral, porque as prisões são ambientes absolutamente insalubres, inadequados para qualquer pessoa, independente se é criança ou não tem equipamento de saúde, não tem assistência à saúde, a alimentação é péssima, e sem contar a tensão por si só que um cárcere gera, né? Então, tem o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, que fala que tem 269 gestantes no Brasil, estão em unidades prisionais que disseram que tem espaços adequados para elas. Mas esse levantamento não informou quais foram os critérios, de forma objetiva, que foram utilizados para verificar se uma cela é adequada ou não para gestante. E isso acaba influenciando muito no resultado da pesquisa. Tanto é verdade que várias pesquisadoras fizeram pesquisa de campo em unidades prisionais que afirmaram ter essas celas adequadas, mas aí, no momento da pesquisa, elas verificaram que muitas vezes as próprias celas especiais para gestantes eram piores e mais insalubres do que as celas da população prisional em geral. E existe algum tipo de tratamento para essa criança? De repente você falou que talvez exista uma
preposição, mas não efetivamente na prática, por exemplo, médicos, pediatras, um cuidado específico para essa criança que fica encarcerada durante os 6 meses? Vejam, o ordenamento jurídico fala que as crianças que estão nas prisões têm que ter o mesmo acesso à saúde, as mesmas condições das crianças que estão fora do cárcere, mas é claro que isso não acontece. O número de médicos que a gente tem dentro do sistema prisional é muito baixo, então as crianças acabam sofrendo graves violações de direitos, principalmente no direito à saúde. Eu tenho uma declaração sua aqui, diz que o sistema de justiça criminal prefere permitir que crianças vivam como se reclusas fossem, ao invés de conceder prisão domiciliar. O que fez você chegar a essa conclusão e como se pensaria, então, em que casos poderia ser possível se pensar numa prisão domiciliar para essas mulheres que tenham bebês na prisão? Então, o que acontece é que o Código de Processo Penal garante a substituição da prisão preventiva, que é aquela prisão antes da condenação definitiva, pela prisão domiciliar, no caso das mulheres que forem mães de crianças ou de pessoas com deficiência. Mas ainda assim, esse pedido de liberdade é negado pelos juízes com base em argumentos repletos de valores morais, misóginos, machistas, como, por exemplo, se ela estava traficando, ao invés de cuidar dos filhos, ela não pode ser uma boa mãe e, por isso, ela é dispensável aos cuidados dos filhos e, portanto, deve permanecer na prisão e não ter a prisão substituída pela prisão domiciliar. E aí isso é bastante denunciado pela criminologia feminista, que fala como a mulher é duplamente punida ao praticar um crime. Primeiro, pela prática do crime, e segundo, por ser mulher. Porque, como eu falei, os papéis de gênero entendem que as mulheres não podem ser transgressoras, elas têm que ser submissas, têm que ser obedientes. E aí o sistema de justiça criminal acaba punindo duplamente a mulher. E fazer com que ela sofra pelo que os filhos estão passando, também é uma forma de puni-la. Veja, olha, mulher, você seus filhos só estão sofrendo dessa forma porque você praticou um crime, a culpa é sua. E aí, então, embora a lei seja clara no sentido de garantir essa substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, os juízes continuam descumprindo. Nosso assunto de hoje, maternidade no cárcere. Entenda como vivem as presas e seus filhos no Brasil. E sobre esse assunto, a gente está conversando com a Isabela Rocha Laranoá de Martino, que é pesquisadora, advogada, professora e mestre em Direito. Isabela, a gente está falando sobre a questão anteriormente, sobre a questão do direito à prisão domiciliar. E para a gente entender um pouquinho melhor como é que seria essa função, quem teria direito à prisão domiciliar? Então, em relação a essa prisão que acontece antes da condenação, então na prisão preventiva, para substituir a prisão preventiva, a lei garante para as mulheres que são gestantes ou mães de crianças até 12 anos de idade incompletos, ou de pessoas com deficiência, desde que elas não tenham cometido crime com violência, grave ameaça à pessoa e que não tenha praticado crime contra o seu dependente. Então, por exemplo, não tenha praticado crime contra o seu filho. Agora, se a gente for pensar de forma efetiva o que acontece na prática, muitas dessas mulheres que hoje estão presas, elas poderiam tentar uma prisão domiciliar para atender os seus filhos? Com certeza, se a gente considerar que aproximadamente 80% das mulheres presas no Brasil são mães e 80% das mulheres não cometeram crimes com violência ou grave ameaça, e grande parte das mulheres está presa por tráfico de drogas, e tráfico de drogas não é crime com violência ou grave ameaça, então se a lei fosse devidamente cumprida, com certeza a gente teria um desencarceramento em massa de mulheres que não são perigosas, e isso seria muito mais positivo para as crianças que acabam sendo punidas e não tem nada a ver com isso. Tem uma frase aqui que eu até gostaria que você explicasse um pouco melhor para os nossos telespectadores, para a gente entender, às vezes tem alguns termos jurídicos, por que a situação viola o princípio da intranscendência da pena? O que seria intranscendência da pena? No direito penal, a gente fala que tem esse princípio da intranscendência da pena. O que determina esse princípio? Que a punição criminal tem que recair exclusivamente em relação àquela pessoa que praticou um crime. Então, vejam, a mulher praticou um crime, a mulher-mãe praticou um crime. A punição tem que recair exclusivamente em relação a ela. Mas quando a gente tem bebês dentro da prisão,
é claro que essa punição acaba transcendendo os corpos das mulheres que foram condenadas e atingindo os seus filhos. E, além disso, a gente também tem um princípio no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o princípio da proteção integral, que diz que o Estado, a família, a sociedade tem que proteger de todas as formas possíveis os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. E o que são direitos fundamentais? São aqueles direitos indispensáveis para que as pessoas possam ter uma vida digna. Aí eu pergunto, será que o ECA é aplicável, o Estatuto da Criança e Adolescente é aplicável às crianças que estão presas com as suas mães? Será que a gente está protegendo essas crianças? É exatamente isso. Por que essas crianças são diferentes das demais, né? Eu acho que essa é uma discussão muito importante, é algo que a gente precisa pensar. Você tocou num ponto anteriormente, doutora, sobre a questão da amamentação, né? A gente sabe que é aconselhável, né, pelo Ministério da Saúde, que a criança seja amamentada até os 6 meses de idade, exclusivamente no peito. Como é que fica essa situação em relação às mulheres presas e seus filhos? A Lei de Execução Penal garante que as mães possam ficar com seus filhos na prisão durante os 6 primeiros meses de vida, no mínimo, para que eles possam ser amamentados. Mas em muitos estados, como acontece aqui no estado de São Paulo, esse prazo mínimo é utilizado como prazo máximo. Então, deu 6 meses, a criança é retirada do cárcere. Então, na verdade, a mãe não tem o direito de exercer a maternidade, ela não tem o direito de escolher o que é melhor para o seu filho, ela não tem o direito de querer amamentar a criança até 1 ano de idade, por exemplo. É o Estado que decide o que vai ser feito com aquela criança, e essa maternidade é o tempo inteiro vigiada. Então, quando o bebê está dentro da prisão, o Estado coloca regras para que essa mulher cumpra em relação ao seu filho. Então, tem pesquisas que demonstram que se a mulher se recusa a dar mingau para a criança, por exemplo, que é uma regra dentro daquela unidade prisional que ela está, ela acaba sofrendo uma sanção disciplinar. Então, vejam como a maternidade é controlada, como os corpos das mulheres também são controlados e elas não têm autonomia em relação a ser mãe dentro da prisão. É difícil ser mãe dentro da prisão, com certeza. Agora, em relação ao impacto social disso, tanto para a mãe quanto para a criança, a gente tem uma dimensão do que isso significa e o que isso vai acarretar na vida dessa criança lá na frente? Eu acho que a gente precisa muito pensar sobre isso, né? É claro que viver os 6 primeiros meses de vida atrás das grades, em um ambiente absolutamente insalubre, que viola vários direitos fundamentais, acaba deixando marcas indeléveis no desenvolvimento de qualquer pessoa, principalmente de uma criança. Então, por exemplo, a gente tem pesquisas que mostram que a ausência de um mordedor para uma criança dentro da prisão comprometeu todo o desenvolvimento físico dela. Uma outra pesquisa mostra que uma criança, quando ela saiu da prisão, ela tinha pavor de ver homem, porque ela nunca tinha tido contato com homem na vida. Então vejam que pequenas coisas acabaram deixando um impacto e um dano enorme na vida das crianças, e imagina só o que viver nesse ambiente por si só acarreta. E acho que a gente tem que pensar qual o impacto que isso gera para a sociedade, para a vida de crianças, porque essas crianças vão crescer longe das suas mães. E a quem serve manter essas mulheres presas, já que a gente conversou aqui que quase 80% das mulheres no Brasil não cometeram crimes com violência ou grave ameaça. Então, será que deixar essas mulheres presas é menos grave do que libertar essas mulheres e fazer com que elas possam ficar próximas das suas famílias, das suas crianças, e qual que é o futuro que essas crianças vão ter longe da sua mãe, já que grande parte das vezes elas são as únicas responsáveis pelo cuidado e sustento dos filhos. A gente está discutindo essa questão, doutora, será que não existe nada que os grupos de proteção de direitos humanos não possam intervir de alguma forma para tentar minimizar essa situação? Então, os grupos de direitos humanos estão sempre atuando nesse sentido, né, principalmente a Defensoria Pública, que é um órgão do Estado, mas que atua bastante nessa frente, a Pastoral Carcerária, vários movimentos sociais, tem o coletivo CADU, que é um coletivo de advogados pelos direitos humanos, que teve também uma participação importante nesse sentido, nessa construção dessa nova narrativa em relação a garantir a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar das mulheres que são mães, mas o que a gente precisa realmente é uma mudança na mentalidade dos próprios legisladores e dos principais atores do sistema de justiça criminal, principalmente dos juízes e dos promotores. E acho que isso vem muito... precisa ser construído a partir da formação dos operadores do direito. Então, nas próprias
faculdades e direitos que a gente tem no país, e essa discussão acaba não acontecendo porque a gente tem mais uma construção reacionária do que determina a lei e não abre esses espaços para a gente pensar em relação ao que acontece no sistema prisional brasileiro. Doutora, a senhora pesquisou muito esse mundo da maternidade no cárcere. Nesse momento de pandemia, a gente pode dizer que a situação dessas mulheres, dessas crianças, está se agravando ainda mais? Com certeza, porque quais são as recomendações da OMS nesse momento? Lave as mãos, não se aglomere, fique em casa, lave a mão com sabão, e se não tiver sabão, passa álcool gel na mão e use máscara, né? E aí a gente está passando para a realidade da prisão, que é um local super lotado, então um espaço onde se destina a 5 pessoas, tem 15 mulheres na mesma cela, um local onde grande parte das vezes tem racionamento de água, então as presas muitas vezes têm acesso à água para atender suas necessidades básicas durante 2 momentos no dia inteiro, não tem acesso à máscara, não tem acesso ao álcool gel, os itens básicos de higiene também são absolutamente escassos. Então, como fica essa situação em tempos de pandemia? Na verdade, isso foi uma tragédia anunciada, os movimentos sociais, as organizações que defendem os direitos humanos falaram isso, mas o Estado não se preocupou muito com isso, falou que estava tudo sob controle, e aí a gente teve muitas mortes no sistema prisional por conta do coronavírus, e muitos casos detectados, além dos casos que foram subnotificados, porque claro que a gente não tem teste em massa, principalmente quando a gente está falando de uma população marginalizada, como é o caso das pessoas presas no Brasil. E aí, vejam, ainda assim as gestantes, por exemplo, são grupos de risco, a lei já determina a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. A gente teve a recomendação 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, que também, dentre outras determinações, recomendou a saída antecipada das presas que estivessem em regime fechado e semiaberto para ficar em casa por conta da pandemia, das mulheres que fossem mães, gestantes, lactantes, enfim, ou do grupos de risco, e ainda assim os juízes continuam negando a liberdade dessas mulheres com base em argumentos repletos de valores morais e machistas, naquele sentido de que se a mulher praticou um crime, ela não pode ser uma boa mãe e, portanto, merece ficar presa e é dispensável aos cuidados dos filhos. Nesse cenário todo, quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala dessa realidade dessas mães presas com seus filhos já muito antes, né, da Covid-19, hoje, você que tem esse contato mais de perto, doutora Isabela, quais são as principais dificuldades, as principais dores dessas mulheres? Olha, eu acredito que a saudade dos filhos em primeiro lugar, o abandono em relação a quando elas estão presas, e principalmente daquelas mães que ficam com os filhos durante os 6 primeiros meses de vida, elas passam a ficar o dia inteiro com o bebê dentro da prisão e não exercem nenhuma outra função. E aí, a partir do momento que aquele bebê é retirado delas, elas acabam perdendo totalmente a maternidade. Então, elas passam de uma maternidade que era exercida 24 horas por dia a uma maternidade que vai a 0. Então, esse momento de separação é muito complicado dentro da dinâmica prisional, e principalmente porque muitas vezes essas mulheres mães não são ouvidas em relação a quem elas gostariam que os bebês ficassem quando eles saírem do cárcere. Então, muitas vezes acontece que os bebês vão para instituições de acolhimento e, de forma absolutamente legal, acabam sendo levados para adoção, e essas mulheres presas nunca mais têm notícias dos seus filhos. Além disso, elas reclamam bastante da insalubridade dos espaços prisionais, da ausência de remédio, da ausência de atendimento médico, do tratamento perpetrado pelo Estado e por aí vai. Ou seja, né, a gente tem inúmeras reclamações, é uma realidade muito difícil mesmo e uma decisão complicada, né? Doutora Isabela, muito obrigada pelas suas informações. Eu acho que esse é um assunto muito pertinente para a gente discutir na sociedade. A maternidade no cárcere, muita gente desconhece o que acontece lá, né? Eu que agradeço, Roberta, e parabéns pela iniciativa de trazer esse tema que é tão esquecido na sociedade. É verdade. Muito obrigada.